É com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria em poder uma vez mais fazer uso e exposição da palavra de Deus. Louvar a Deus pela confiabilidade do pastor Vanderlei, a sua muito digna esposa, irmã Thaís, que nos permite fazer uso e exposição da palavra de Deus nessa presente noite. E a todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente para esse trabalho estar sendo realizado. Quero também louvar a Deus pela receptividade do presbítero Max, presbítero Maurício e diácono Rony. Não teria sido pessoas melhores para me buscar no aeroporto. São 3 pessoas extremamente especiais. E eu já estou com saudade de vocês. Deus abençoe de sobremaneira. Estou sendo tratado como príncipe nessa cidade. Deus os abençoe. Eu sei que não terei mais tempo no final. Antes de entregar o microfone, eu quero fazer a divulgação do livro que eu escrevi, baseado em uma mensagem que Deus me deu, as 4 propostas de Faraó. As 4 propostas de Faraó, um livro que vai trabalhar a sua resistência diante das propostas do príncipe desse século. Eu falei até para os meninos ontem que eu ia falar sobre o projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto, mas não é o Criança Esperança da Globo, é o Criança Esperando. Que projeto é esse, pastor? Eu tenho 2 crianças esperando eu levar a janta segunda-feira. Então, você adquire e vai estar abençoando meu ministério e a minha família. Os que trouxeram Bíblia, por gentileza, localize o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 41. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 41. Se forem localizando, identifique-se dizendo amém. E tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é menina te digo, levanta-te. É menina te digo, levanta-te. E você diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 31, registra-nos a ressurreição da filha de Jairo. A historicidade revela-nos que o ministério de Jesus teve duração de 3 anos e 6 meses aproximadamente, e nesses 3 anos e 6 meses aproximadamente, Jesus realizou muitos milagres. Dentre todos os milagres que Jesus realizou, está registrado a ressurreição da filha de Jairo. Se você observar, a historicidade revela-nos que antes dele ir até a casa de Jairo, ele ensinava as suas parábolas na beira do mar da Galileia. Enquanto ele ensinava as suas parábolas, ele anuncia aos seus discípulos e os seus seguidores, é necessário que passemos para o outro lado da margem. Quando ele declara isso, ele não fala os percalços, ele não fala os imprevistos que viria sobre essa travessia, de tal maneira que enquanto Jesus reclinou sua cabeça na proa do barco, veio uma tão grande tempestade que fazia o barco ir a pique. Pedro, João e Tiago, que era especialista na área da pesca, conhecia o mar da Galileia como a palma de sua mão, se desesperou porque sabia que aquela tempestade era uma tempestade que poderia trazer o naufrágio sobre aquele barco, de tal maneira que eles despertam Jesus dizendo, mestre, mestre, não importa que pereçamos. Jesus desperta e diz, homem de pouca fé, estendeu as suas mãos e disse, aquieta-te vento e acalma-te mar. E como um filho obedece o pai, a natureza obedece o Criador. O mar se aquietou e o vento se acalmou, que de tal maneira os discípulos disseram, que homem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus, quando chega em terra, ao saber a região de Gesareia, aonde tinha um endemoniado que por muito tempo quebrava as cadeias que eles os prendia, fazia com que todos se apavorassem naquela região, porque ele se autoflagelava. Jesus, quando pisou naquela terra, os demônios que estavam naquele homem se prostraram diante de Jesus e disse: Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui para nos atormentar? Parece-me que a pergunta que os discípulos fizeram num barco, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? A resposta é dada em terra, quando os demônios que estão naquele homem diz: Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui para nos atormentar? Como quem diz assim: os discípulos que andam contigo não sabem quem tu és, mas nós sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aqui é revelado que os demônios tremem e temem diante da presença do Filho do Deus Altíssimo. Jesus os expulsa, e quando os expulsa, os demônios entraram em uma manada de porcos que se precipitaram de espenhadeiro abaixo, ao fim de aqui Jesus ser rejeitado pelos que habitavam em Gesareia, de tal maneira que Jesus retorna, e quando Jesus retorna, ele diz ao gadareno: ide até tua casa e anunciai o que Deus tem feito. O texto termina dizendo que ele se tornou um grande missionário e pregou em toda a Decápolis. Essa expressão Decápolis é uma coleção de 10 cidades que ali havia. Jesus fez isso para que mostrasse para todos que estavam naquelas 10 cidades que ainda há jeito quando Jesus chega. Vou repetir: ainda há jeito quando Jesus chega. Jesus, quando chega em Cafarnaum, o príncipe da sinagoga se prostra diante aos seus pés e o roga para que vá até a sua casa, porque ele tem uma filha de quase 12 anos que está moribunda. Príncipe da sinagoga, recaiu a minha atenção para que entendesse o que era o príncipe da sinagoga, aquele que organizava a adoração na sinagoga, aquele que organizava a pregação da Torá na sinagoga. Conhecendo a religião da época, ele era impedido de se prostrar diante de Jesus, porque a religião da época rejeitava a Jesus de tal maneira que Jesus já não podia mais pregar nas sinagogas. Jesus pregava nos desertos, mas o príncipe da sinagoga quebra todos os protocolos que a ele era aplicado e se prostra diante de Jesus rogando. Quando ele se prostra diante de Jesus rogando, ele está reconhecendo que aquele que chegou em Cafarnaum tem poder para restaurar a saúde de sua filha. Isso aqui é muito importante ser dito, porque diante de Jesus até o grande tem que descer. Diante de Jesus até o grande tem que descer. Quando ele desce, Jesus disse: eu irei até a sua casa. Cafarnaum é uma das regiões da Galileia. A Galileia se divide em 4 partes: Betsaida, Caná da Galileia, Nazaré e Cafarnaum. Cafarnaum, dentro do cenário histórico, foi aonde Jesus mais realizou milagres. Foi aonde Jesus mais realizou milagre. Jesus está indo até a casa de Jairo e uma multidão de 5.000 pessoas está o apertando, está o oprimindo. Os 12 discípulos faziam o cordão de isolamento. Imagina só, dentre aquelas 5.000 pessoas, saiu uma mulher que havia sido condenada pela religião da época, porque o seu período de separação, de 5 a 7 dias, havia durado mais dias, e segundo a lei mosaica, ela era para ser levada diante do sacerdote, por 7 dias, ficar em observação. Se não parasse de minar sangue, ela seria considerada imunda. Isso aconteceu dentro dos protocolos da religião da época. Se você observar, uma mulher no período da sua separação, se ela pegasse em um vaso, o vaso tinha que ser quebrado. Isso aqui era tão sério, mas tão sério, que os panos da sua purificação era considerado
trapo de imundície que teria que ser queimado do lado de fora da cidade. Imagina só, se ser uma mulher naquela época já era tão castigante, diante de uma condenação religiosa, teria que habitar no meio dos leprosos, teria que declarar diante dos leprosos, quando passasse alguém da cidadela: eu sou impura. E isso levou 12 anos. 12 anos, olha como é a vida. A filha de Jairo tem quase 12 anos, a mulher do fluxo de sangue tem 12 anos. Isso aqui revela-nos que o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 3, é verdade. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. O tempo é crucial para todos que aqui estão presentes. Observe, enquanto na maternidade agora tem gente celebrando a vida, tem gente na pedra do necrotério celebrando a morte. Por quê, pastor? Porque parece-me que há 12 anos atrás Jairo comemorou o nascimento de sua filha, mas há 12 anos atrás a mulher do fluxo de sangue estava lamentando a sua condenação, e assim perdurou por longos 12 anos. Observe, por longos 12 anos, alegria na casa de Jairo, tristeza na casa da mulher do fluxo de sangue. Só que 12 anos depois chegou a enfermidade também na casa de Jairo. E aqui me parece que quem quebra essa roleta russa, essa gangorra, é a presença de Jesus. E eu quero declarar debaixo de uma palavra de Deus: enquanto uns estão celebrando a vida e outros estão celebrando a morte, Jesus chegou nessa noite aqui para dizer que não haverá morte na sua casa. Vou repetir: não haverá morte na sua casa. Eu já vou liberar a primeira palavra profética: não haverá velório na sala da sua casa, haverá culto de ação de graça, diz o Senhor dos Exércitos. Arrepiei aqui agora. Levante a sua mão direita lá em cima, diga comigo: essa é a noite que Jesus chegou. Você não disse nada, diga: Jesus chegou. E aonde Jesus chega, a morte tem que dar espaço para a vida. Quem acredita que Jesus chegou e a morte vai ter que dar espaço para a vida, levante uma mão, não que é pouca. Levante as duas e dê um brado de glória para Jeová. Sim, Jesus está indo em direção à casa de Jairo, quando a mulher furou a multidão, tocou a orla das vestes de Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Pedro diz: todo mundo te aperta, todo mundo te oprime. Essa expressão de Pedro dá a ideia que todo mundo está apertando, todo mundo está oprimindo, porque é tomar a força. Jesus disse: eu não falo de quem me aperta, eu não falo de quem me oprime, eu falo de alguém que me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. Ela, vendo que não podia se ocultar, ela disse: eu te toquei. E quando eu te toquei, a hemorragia estancou na mesma hora. Melhor dizendo, o sangue estancou na mesma hora. O que é sangue, pastor? É vida. Aquela mulher estava 12 anos perdendo vida, só que Jesus chegou e disse: você não vai mais perder vida. Vou repetir: você não vai mais perder vida. Eu quero dizer aqui a todos que estão presentes, que já faz muito tempo que você vem se esvaindo diante da vida. Eu venho dizer que aquele que está passando aqui vai estancar a hemorragia, vai estancar o sangue. Você não vai mais perder a vida, você vai voltar a viver. Ai, ai, ai. Você vai voltar a viver. Vou repetir: você vai voltar a viver. Por quê, pastor? Porque quem toca em Jesus não volta para casa do mesmo jeito, meu pastor. Quem toca em Jesus não volta para casa do mesmo jeito. Jesus, quando ouviu o relato de sua boca, disse: vai em paz. Essa expressão de Jesus, vai em paz. O que é paz, pastor? Ausência de guerra. Vou repetir: o que é paz, pastor?
ausência de guerra. Sabe o que Jesus está dizendo àquela mulher? A guerra acabou hoje e está dando espaço para paz. Você não volta para casa debaixo de guerra, você volta para casa debaixo da paz. Aquele que entrou no teu caminho está mandando eu dizer para você, ele está entrando para guerrear as tuas guerras. Eu creio que aqui tem mulheres que vão voltar para casa hoje debaixo da paz. Eu estou sentindo Deus aqui. A guerra está acabando hoje, minha santa. Vou repetir, a guerra está acabando hoje, minha santa. A palavra de Jesus é essa: receba paz para voltar para casa. E que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não pode receber. O mundo só tem paz se tiver saúde. O mundo só tem paz se tiver dinheiro. A igreja não. Pode até vir a enfermidade, mas nós temos paz no coração, com a certeza que Deus tem poder para curar a enfermidade. Pode até faltar o dinheiro, mas nós temos a certeza que a maior riqueza é a paz que Jesus deu. Quem crê? Eu vou lhe pedir pela primeira vez, se você puder, me ajuda. Pega na mão dessa irmã que está ao teu lado, ela já está chorando. Pega na mão dela, isso, balance ela. Diga: se prepare, porque aquele que desceu aqui hoje está guerreando as tuas guerras. Você vai voltar para casa hoje em paz, viu, meu pastor? Em paz. Quem crê que o varão de guerra desceu aqui, levante a mão dessa guerreira lá em cima. Você furou uma multidão de dificuldade para chegar aqui hoje. Você furou uma multidão de discriminação para chegar aqui hoje. Se ninguém te impediu de chegar aqui, você não volta para casa sem o teu milagre. Jesus está mandando eu dizer para alguém: abre a boca e adora por um minuto, por gentileza. Barulho de glória, quem pode fazer? Oh, aleluia. Debaixo da sua permissão, meu pastor, já eu continuo. Eu vou dar um minuto para a igreja militante da última hora abrir a boca por um minuto para adorar. Eu vou soltar o microfone. Enquanto você adora, Jesus trabalha para te dar vitória nessa noite. Vai descer uma graça de Deus aqui no altar. Deixa eu ver se as líderes abrem a boca para adorar. Vai descer uma graça na nave da igreja. Deixa eu ver se você vai abrir a boca para adorar. Vai lá. Urabacanda lagando remiteresia, eduque nevasia de homenência de obinaia, ebaracalando remenovandore vorevasia, eparacatore vendere vinure vazia, epalacataracandaria. Ele vai tomar agora. Quem é de guerra, abre a boca para guerrear. Isso. Vai em paz. A tua fé te salvou. Quando Jesus disse a tua fé te salvou, a fé aqui, Tiago define ela dizendo: sem as obras é morta. Mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. A fé, ela é evidenciada pelas obras. Abraão foi justificado mediante a fé quando levou o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá. Raabe foi justificada quando recebeu os servos em sua casa. Se nós temos fé, ela não pode ser uma fé que nos estagna, ela não pode ser uma fé que nos paralisa. A fé que nós temos é uma fé que nos movimenta. Vou repetir, é uma fé que nos movimenta. Eu não creio em uma igreja parada, eu creio em uma igreja em movimento. Demorou para a igreja entender que a força
força estão nas mulheres, ao ponto de Jesus valorizar de tal maneira as mulheres. Vem para a consagração, de 10, 9 é mulher, só uma é homem. Vem para o ciclo de oração, de 10, 9 é mulher, só um é homem. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para você, mulheres? Movimente-se, porque enquanto você se movimenta, a tua fé é evidenciada na terra. Ninguém vai parar essa liderança aqui. Vou repetir, ninguém vai parar essa liderança aqui. Pastor, é o primeiro ano que eu venho aqui, mas eu quero profetizar em Novo Progresso. Prepare-se, porque o crescimento vai ser assustador. Isso aqui é pequeno para o tamanho da proporção da promessa que Deus libera aqui agora. E sabe o que é que Deus está mandando eu dizer? O Brasil saberá que tem um grupo de mulheres aqui que tem fé para se movimentar. Enquanto Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou, chegou os mensageiros da casa de Jairo e disse: não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Olhe para cá, porque imagina Jairo vendo a mulher do fluxo de sangue sendo curada, a mulher da hemorragia sendo curada. A sua fé é elevada de sobremaneira, mas na mesma hora vem os mensageiros e diz: a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. É assim ou não é? Quando a nossa fé ela é elevada, sempre vai chegar gente para tentar diminuir o nível da nossa fé. Só que ninguém vai diminuir o nível da tua fé. Continue com a sua fé elevada. Não aceite alguém chegar e dizer: teu marido não vai ser crente, teu filho não vai ser crente. Se Jesus disse que ia na tua casa, não tem mensageiro do inferno que possa diminuir o nível da tua fé. Quando Jesus ouviu, correu até Jairo e disse: crê somente. Como quem diz, não dê ouvido aos mensageiros. O que tem de mensageiro que gosta de passar má notícia não é brincadeira. Só que eu vim aqui debaixo de uma palavra de Deus te dizer que o que importa é o que o mestre disse. Se o mestre disse: creia, não dê ouvido aos mensageiros do inferno. Quem crê em profecia, levante a mão direita que lá vai. Alguém disse acabou, alguém disse não tem mais jeito, mas Jesus usa a minha boca nesse altar para dizer: continua crendo, porque o ano não acabou ainda. Prepare-se, porque Jesus vai até a tua casa. Isso aqui que eu vou fazer agora é para quem crê. Já tem alguém que ficou de pé e recebeu lá. As líderes acreditam, estenda as mãos lá para baixo. Se vocês que estão aí embaixo acreditam, estende as mãos aqui para cima. Eu vim lá do Ceará como profeta de Deus dizer para alguém: ninguém vai paralisar a tua marcha em rumo da vitória. A notícia do inferno está caindo por terra agora. Jesus está dizendo para alguém: creia, 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 creia. Quem crê, abre a boca e reage. Quem crê, abre a boca e reage. Quem crê, abre a boca e reage. Quem crê, pega. Eu vou sair da ética. A glória de Deus desceu no anexo. Quem pega, recebe. 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 Recebe.
desceu aqui no altar e eu vou falar. Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ezequiel disse, eu dou o diagnóstico, mas a sentença não cabe a mim, cabe ao Senhor. Tu o sabes. Quem é o homem para dizer que não tem mais jeito? Se Jesus disse que vai, ele está dizendo, profetiza, tornará a ter vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui que crê. Deixa eu ver se tem alguém aqui que acredita. Tem alguém que quer paralisar a tua fé, mas Jesus está dizendo, creia, eu vou chegar na tua casa, eu vou mover o que está parado. Quem crê nessa palavra, abre a boca para adorar. Nesse vale, ou você é profeta, ou você é osso. Assim diz o Senhor, profetiza a estes ossos, para que viva. Pega, recebe vida, recebe. Quem tem glória, dê glória. Quem é batizado com línguas estranhas, fala o idioma do céu. Olha lá. Recebe renovo, querida. Recebe renovo. Cante o reminaia. Bibliofominência. Rebite calácia. Assim diz a boca de Deus, pela boca do vaso. Rebite o reminência. Estou movendo as águas paradas. E digo para vós que estou na casa: fazei prova de mim. Vou dar vida a quem está morto. Olha eu trabalhando, diz o Senhor. Recebe a minha presença, porque vou dar um sinal nessa noite. Pega vida agora. Ai, 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 já eu continuo. Candaraia, pega, a ordem de Deus é para marchar. Pega, recebe, vai abrir a boca ou vai ficar calado? É para calar, xederésia. Quem está na carne não está entendendo nada, só entende quem está no espírito. Dei eu falasse que é minósia. Crê somente. Jesus chega na casa de Jairo. E diz: não chores. A menina não está morta. A menina dorme. As carpideiras, que eram as mulheres contratadas para chorar na época,
muito comum na época de Jesus. Começaram a rir, zombar, desdenhar. Jesus disse: tire da casa, só entra a mãe, o pai, Pedro, João e Tiago. Oh, coisa boa é quando Jesus chega na casa. Quando Jesus chega na casa, ele tira quem não é para estar lá dentro. Vou repetir, quando Jesus chega na casa, ele tira quem não é para estar lá dentro. Você sabia que Jesus vai começar a arrancar gente de dentro da tua casa? Gente que está lá chorando, mas o coração está sorrindo. Tem gente assim, que tem a cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem a cara de anjo, mas o coração é de demônio. E eu vim debaixo de uma autoridade dizer que Jesus vai arrancar gente de dentro da tua casa. Só vai ficar quem crê. Ixi, eu vou ter que mandar falar. Olhe para alguém e diga: só vai ficar quem crê. Só vai ficar quem acredita no teu milagre. Oh, coisa boa. Irmão, anda com crente que crê, anda com crente que acredita no teu milagre. Se andar com esse tipo de crente aqui, carpinteira, é você dizer vai acontecer e rir de você. É você dizer vai acontecer e zombar de você. Só que eu vim dizer que Jesus vai arrancar gente zombador, gente que ri. Aí vai, pastor, vai. Só vai ficar na casa quem está na mesma visão. Vou repetir. Só vai ficar na casa quem está na mesma visão. Olhe para alguém que está do seu lado e diz: se você não crê, diga para alguém: se você não crê, saia de perto de mim, porque eu creio. Quem aqui acredita? Oh, maravilha. Jesus está selecionando pessoas, e as pessoas que ele está selecionando é o pai, é a mãe, é Pedro, João e Tiago. Só vai ficar esses. Quando saíram, Jesus disse: aonde está a menina? Como quem diz assim: onde está o problema para me resolver? O pai e a mãe disse: está lá no quarto. E o que é quarto para os judeus? Pastor, isso é interessante, porque para os judeus é 2 altares. O primeiro altar é o altar chamado mesa. Um judeu não faz uma refeição sem antes orar. A mesa do judeu é um altar. O segundo altar é o quarto. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: quando entrares no teu quarto, fale em secreto com teu Deus, que o teu Deus que está em secreto publicamente te recompensará. Então, quando eles dizem está no quarto, eles não estão dizendo está mais em um compartimento da casa. Sabe o que é que eles estão dizendo? Ela está no altar. Vou repetir: ela está no altar. Alguém está dizendo que morreu, mas você está dizendo está no altar. Vou repetir: que alguém não pegou lá embaixo. Eu vou dar tempo para você. Alguém está dizendo morreu, só que você está dizendo está no altar. Irmão, quem está no altar, ainda que esteja morto, viverá. Tem alguém que você colocou no altar, não tem, minha querida? Eita, que tem alguém que você colocou no altar. E sabe que Jesus está dizendo: não sepulta. Vou repetir: você não sepulta, porque se está no altar tem promessa. Se tem promessa, não morre. Você crê? Você crê? Então fica de pé para tomar posse da profecia. Assim diz o Senhor: não morre, tem promessa. Quem crê? Redevaziar, rebúdio, reminência. Está no altar. Está onde? No altar. Quando Jesus chega dentro do quarto, disse Talita cumi, que em hebraico significa menina, te digo, levanta-te. Os evangelhos sinótipos são Mateus, Marcos e Lucas. Sinótipos porque tem a mesma semelhança. Em Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, Lucas tem a visão da ressurreição da filha de Jairo. Mateus tem a visão da ressurreição da filha de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 56, Lucas tem a visão da ressurreição da filha de Jairo. Mas só Mateus usa as expressões em hebraico. Talita cumi, menina, te digo, levanta-te, porque ele usou a língua popular da época. Essa expressão menina, se você for para dentro de uma interpretação
interpretação, porque a Bíblia é escrita em 3 linguagens: simbólica, alegórica e literal. Em uma visão simbólica, a menina aqui é a igreja. Vou repetir: a menina aqui é a igreja, que fala de meiguice. Deus disse por intermédio do profeta: ai de quem tocar na menina dos meus olhos, na menina dos meus olhos. Então isso aqui vai tremer agora. Por quê? Sabe o que é isso aqui? Dentro de uma visão simbólica, a menina está no quarto, ou seja, a igreja está no altar. Só que é preocupante: está no altar, mas está morta. Vou repetir: está no altar, mas está morta. Pastor, o senhor sabe melhor do que eu. A lei em Levítico, em Deuteronômio, do altar diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se a gente quiser que a igreja incendeie, a gente tem que começar primeiro incendiando o altar. Vou repetir: incendiando o altar. Se o altar estiver uma igreja morta, lá embaixo nós teremos pessoas mortas. Mas sabe o que muito me alegra aqui? É que tem uma igreja viva sobre o altar. Vou repetir: uma igreja viva sobre o altar. Quando Jesus disse Talita cumi, menina levanta-te, Jesus está dizendo: igreja, levanta-te. Eu não sei se você pegou a visão, porque lá vai a palavra de Deus para você. Quem disse que a igreja é para estar prostrada? A igreja é para estar de pé. E eu vou profetizar para a igreja que está me ouvindo aqui nessa noite: a ordem de Deus é: põe-te de pé, porque a ordem de Deus para você é para você permanecer de pé. Sim, levanta-te. E a menina levantou-se. Está escrito em Mateus, está escrito em Lucas. Eles fazem referência que Jesus disse ao pai e à mãe: não conte a ninguém, porém, quem me ouve diga amém, dê de comer a menina. Vou repetir: dê de comer a menina, porque ela tem fome, ela tem fome, ela tem fome, ela tem fome. Eu vou repetir até você pegar a visão: ela tem fome. Se a menina é a igreja, Jesus está dizendo: dê de comer a igreja, porque a igreja tem fome. E o que é que sustenta a igreja? É entretenimento? Não. O que é que sustenta a igreja? É coaching? Não. O que é que sustenta a igreja? É ensine hoje? Não. O que é que sustenta a igreja? É palavra de Deus. Palavra de Deus. A minha palavra nessa noite é que Deus arranque dos nossos altares a mensagem sensacionalista, triunfalista, vingatista, e que tenha mais palavra, palavra que alimenta, palavra que sacia a sede. Quem aqui gosta de palavra, abre a boca. Oh, aleluia. Levante as duas mãos, só quem quer. Só quem quer. Só quem tem fome. Vou repetir: só quem tem fome. Levante as duas mãos, porque lá vai. Escrito está: abre bem a tua boca, que eu te encherei. Eu quero pedir às guerreiras de oração que sustente as mãos agora, porque se você tem fome, abre a boca para ser cheio agora. Eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Eu nunca vi ninguém beber de boca fechada. Abre a boca, vai lá. Fique com as mãos levantadas. Não vão trocar glória por assovio. Não vão trocar glória por aplauso. A igreja Assembleia de Deus ainda abre a boca para dar glória. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Ó lá atrás, lá, ó. Alguém já pegou lá atrás. Experimenta dar glória, vai. Vai, vai.
Vai, vai, vai. Faz barulho de culto. Faz barulho de culto. Oh, pastor, eu encerro agora. Receba vida. Receba vida. Vou esperar você reagir.